Olá, pessoal, boa noite. Esperando por vocês para começar nosso tema de hoje, desligamento emocional. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um domingo, mais um horário para a gente falar das nossas questões relacionadas à codependência. Para quem não me conhece, eu sou a Romina Miranda. Eu sou terapeuta familiar. Boa noite. Especialista na área de codependência, pesquisadora na área de famílias de usuários de substâncias psicoativas, atualmente como coordenadora nacional dos grupos de cônjuges de amor exigente, autora do livro Até que a Droga Nos Separe. Estou colocando aqui algumas coisas porque às vezes eu penso, né, não são todas as pessoas que estão aqui hoje que me conhecem, né? A cada domingo a gente tem tido a experiências novas, pessoas novas que vêm chegando, que vêm descobrindo questões sobre si, questões relacionadas à codependência, e isso me deixa muito feliz, né? Adoro ver as pessoas que estão sempre me acompanhando, né? Até essas pessoas sempre, além de interagir, conseguem também ter novos despertares, né? Então tenho muitas pessoas aqui que estão sempre comigo e eu agradeço a vocês. Sil, Maline, Su, Kellen. Boa noite, estou ansiosa para assistir. Eu imaginei, viu, Luzia, que esse tema ia deixar as pessoas assim. Raquel, de Recife, Andréia, Cibele, Vera Lúcia, Fabiola. Fabiola tá sempre, Mara, Lupe. Legal, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui sempre. Aí esses dias eu tava pensando, né? Ficou um horário domingo, horário da missa, né? Ficou tipo a missa do domingo. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, né? Como a pandemia mudou as nossas vidas em muitas questões e como também tiveram questões positivas, né? E uma delas é a nossa possibilidade de trazer os nossos temas aqui, que normalmente nós fazíamos em palestras presenciais, íamos aos grupos de apoio, íamos aos eventos diversos que eram promovidos aí por diversas entidades. Mas aqui pela internet a sensação é que nós quebramos fronteiras mais longas, mais longínquas, digamos assim, que a gente chega em vários locais ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu tenho a sensação que eu estou dentro da casa de vocês. E não sei, apesar da gente não ter aí o nosso abraço, nossa presença física, eu sinto aqui um lugar de bastante acolhimento, uma energia bem próxima da energia que nós teríamos juntos, né? Então, bom, vamos lá ao que interessa, né? Vocês colocaram que estão ansiosos por hoje. Eu imaginei, né, que hoje haveria aí um público que gostaria de estar presente pelo tema, né? Esse tema, na verdade, ele é um tema que a gente poderia manter ele fixo por alguns períodos, né? Porque é um tema que ele necessita de muito aprofundamento, né? E nós vamos começar como sempre. A gente utiliza aqui a primeira parte para eu explanar algumas questões para vocês e depois a gente parte para as perguntas. O que eu queria dizer para vocês é que para poder fazer essa live hoje sobre desligamento emocional, eu fiz alguns estudos nas literaturas, principalmente dos grupos anônimos que eu sei que trazem bastante conteúdo sobre desligamento emocional. Pesquisei bastante a respeito dos grupos de amor exigente, que a gente vem fazendo várias reuniões, já, enfim, várias reuniões. Estamos fazendo as reuniões online todos os sábados. E também o meu livro, né, Até que a Droga Nos Separe, como vocês sabem, há pouco eu lancei um guia desse livro. Para quem conhece o livro, o guia ele tem um capítulo específico sobre desligamento emocional, né? O capítulo 6, Planejando a Liberdade Emocional. Então, no primeiro item, a gente coloca aqui o desligamento emocional, aonde eu explano algumas questões,
e faço várias perguntas, que são perguntas reflexivas, para que vocês possam estar realmente pensando em quais são as principais dificuldades do desligamento emocional. Então, eu fiz um estudo, um composê de várias questões que eu li, mais aquilo que eu presencio no cotidiano com pacientes, com as famílias que eu atendo, com as esposas, enfim, e de que maneira que o desligamento emocional acaba sendo uma grande dificuldade para a maioria das pessoas, né? E pesquisando e pensando aqui, tem algumas coisas que eu anotei, o porquê, né? O porquê que o desligamento emocional ele traz essa dúvida de como fazer, o que é, como se desligar. Então, como eu falei, né? Eu acho que hoje a gente vai dar um pontapé inicial nesse tema. A gente pode depois até fixar uma vez por mês falar sobre isso para trazer mais conteúdo, que eu acho que é um tema muito profundo, muito vasto. Mas ele é o primeiro passo para que nós possamos começar a cuidar de nós mesmas ou mesmos, enfim, todos que estão aqui, para que a gente possa efetivamente depois ter um impacto no nosso ente querido, né? E aí eu fiquei me perguntando, por que será, né, que o desligamento emocional ele é algo tão difícil para os codependentes? E nessas pesquisas todas aqui eu cheguei a uma conclusão, né? Tem 3 aspectos que eu considero que são, digamos, os agentes que dificultam. E aí depois a gente passa para outros conceitos, mas aqui eu vou falar primeiro sobre as dificuldades que eu constatei. Primeiro, eu acredito que a principal dificuldade que é colocada, processos inconscientes, tá, gente? Não significa que necessariamente vocês fazem isso de propósito ou porque querem. Mas quais são os processos inconscientes nessa questão do desligamento? Eu acho que o primeiro impeditivo é a própria característica da codependência, uma das principais, que é o controle, né? Então, abrir mão do controle, muitas vezes, pode estar atrelado à ideia do desligamento emocional. Então, falar em desligamento emocional é como se eu estivesse deixando de controlar o outro, e isso para o codependente é algo muito difícil de fazer, né? Eu acho que vocês que frequentam grupos já devem ter ouvido com bastante frequência aquele termo que eu entrego e pego de volta, eu entrego nas mãos do poder superior e pego de volta, ou eu entrego e depois eu puxo a cordinha de novo, que é aquele termo, né, que é aquele jargão que a gente acaba utilizando para dizer quais são os processos que dificultam o desvencilhar dessa característica que é o controle. Então, a codependência tem essa característica principal de controlar o outro, de controlar a vida do outro, os sentimentos, os comportamentos, as emoções. E eu acho que uma das principais dificuldades está aí. Nós atrelamos o desligamento com a ideia de abrir mão do controle. Então, esse eu acredito que é um dos principais agentes que dificultam o familiar a fazer o desligamento emocional. Segundo, eu acredito que está ligado às questões relacionadas ao perdão, ao auto-perdão e ao perdão do outro, né? Nós estamos aí, como familiares, dotados de sentimentos negativos, entre eles o ressentimento, né? E o ressentimento é aquela raiva guardada que normalmente nós não externalizamos para o nosso ente querido, ou externalizamos da forma errada, ou seja, de uma forma que ela não vai se ressignificar e se tornar um sentimento positivo. E quando nós não temos um grupo de apoio, uma terapia, ou uma forma de ressignificar essa raiva, nós vamos guardá-la e ela vai se tornar um ressentimento. E cheios de ressentimento, nós temos muita dificuldade de realizar o desligamento, né? Quando a gente pensa que a gente poderia usar cortar os laços com os ressentimentos, com as emoções negativas, se perdoar por todos esses sentimentos e perdoar o outro pelos ressentimentos, nós temos mais condições de caminhar para o desligamento emocional. Então, o segundo ponto, eu acho que acredito que está ligado ao ressentimento, que provém da raiva, né? Então, para que nós possamos trabalhar ressentimentos, nós precisamos necessariamente trabalhar com o perdão, né? Seja ele nas mais diversas formas, mas não tem como eu trabalhar ressentimento sem perdoar o outro, a mim, enfim, trabalhar a questão do perdão.
Uma outra questão que eu vejo também, que eu acho que é um terceiro ponto muito importante, é a questão do próprio conceito, né? Então, desligamento emocional. O próprio termo nos sugere que nós estamos abandonando o ente querido, que nós estamos rejeitando, negligenciando, abrindo mão de querer ajudar. E na verdade não é nada disso, né? O desligamento emocional, primeiro que a nomenclatura correta que a gente utiliza é o desligamento emocional com amor. Ou seja, nós vamos nos desligar emocionalmente, nós vamos cortar a conexão das emoções negativas, mas nós vamos continuar amando. E é o amor que vai nos fazer continuar prestando assistência necessária no caso da outra pessoa precisar, né? Então não significa que eu estou me desligando, que eu vou abrir mão de ajudar, que eu vou abrir mão de orientar quando for preciso. Significa apenas que eu vou cortar exatamente essa conexão, né? A conexão com o problema, a conexão com os pensamentos negativos, a conexão com o que há de negativo nessa relação. Então, falando novamente as dificuldades, né? Pontuando, são essas três que eu percebi. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas dentre essas pesquisas que eu fiz, ficou muito claro que eu acho que os principais aspectos por onde a gente poderia começar é pensar nas nossas dificuldades, né? Por que que eu tenho tanto receio de fazer o desligamento emocional? Porque eu tenho medo de abrir mão do controle, porque eu estou muito ligada aos ressentimentos ainda de questões passadas e porque eu tenho um conceito errôneo do que é desligamento. Eu acredito que o desligamento seja algo ligado à rejeição, abandono, negligência e não é, né? Bom, além disso, quando nós falamos a respeito de processos, né? Então, além das dificuldades, quais são os processos para a gente conseguir efetivamente entrar no desligamento emocional? Primeiro, entender que o desligamento emocional ele não é uma ação única. Olha, hoje eu me desliguei e agora estou desligada emocionalmente do meu ente querido, estou ótima, né? E tá tudo ok. Não, desligamento emocional é um processo diário. É um processo que nós vamos praticar de acordo com as dificuldades conforme elas vão se apresentando. E existem processos diferentes nas relações entre casais que estão casados, ou seja, juntos, que estão vivendo juntos, né? Então é diferente a gente falar, por exemplo, em desligamento emocional quando o meu ente querido está numa clínica e que eu tenho mais condições de, com a falta da presença física, me focar em mim, e falar em desligamento emocional numa situação, por exemplo, de isolamento social, que agora, por mais que a gente fale em afrouxamento, né, a gente ainda vive isso, esse estar junto com mais frequência, e é muito diferente, né, eu me desligar emocionalmente de uma pessoa que eu convivo. Então, precisamos também estabelecer essas diferenças, de forma que eu vá gerenciando processos para o desligamento emocional em fases diversas da vida. Assim como é diferente eu fazer o desligamento emocional do meu filho, da minha filha, ou do meu marido, ou do meu pai, ou do meu irmão, enfim. De uma forma geral, umas questões que eu gostaria de discutir com vocês, de colocar para vocês, que eu acho que faz parte do processo e que talvez seja importante vocês perceberem. Tem uma frase aqui que foi lida num livro de Al-Anon, ou de o livrinho das Irmandades Anônimas para a família, uma frase que fala assim: eu tenho a minha própria vida e o meu próprio destino. Então vejam só, né? Quando a relação do codependente se mistura com com a vida do dependente se mistura com a vida do codependente, normalmente há uma fusão emocional. Não só na questão do casamento, dos relacionamentos afetivos entre homem e mulher, mas também entre pais e filhos. Uma fusão emocional no sentido de que eu me coloco à frente dele
para ser o que nós já falamos em algumas vezes, uma espécie de amortecedor, né? Então a gente quer facilitar os processos dele, para que ele não tenha os prejuízos necessários, que muitas vezes seriam esses prejuízos que poderiam levá-lo à recuperação. Então, como pais, nós estamos à frente para não permitir que aquela situação chegue ao extremo. Como esposa, muitas vezes, ou marido, também nos colocamos em situações para evitar os danos que ele poderia ter efetivamente com alguma ação. E com isso, nós estamos cada vez mais fusionando a relação e impedindo que cada um tenha a sua própria autonomia, né? E ter autonomia é pensar nessa frase: eu tenho a minha própria vida e eu tenho o meu próprio destino. Assim como ele também tem a própria vida e tem o próprio destino. Qual é o nosso poder efetivamente de interferir no destino de outra pessoa, né? Até que ponto nós podemos ir para impedir que o destino que lhe é reservado no sentido de vivências, não estou falando em destino num caráter esotérico, não é isso, mas eu estou falando de quais são as vivências da vida dele, que eu quero de alguma maneira mudar o rumo das coisas, né? Será que realmente eu tenho esse poder de mudar o rumo das coisas, da vida do outro, né? Enquanto que da minha vida, sim, a partir do momento em que eu me conscientizo que a minha vida é única e que só ela que eu posso mudar. E que quanto desperdício é eu passar a minha vida vivendo em função de uma outra pessoa ou do destino de uma outra pessoa, seja ela quem for, que de alguma maneira tem o seu próprio poder superior, tem as suas próprias vivências para serem experienciadas durante a vida, né? Então, como pais, nós sabemos que temos que orientar nossos filhos, etc e tal. A partir de certa escolha, de certo momento, nós não temos mais esse poder. E é aí que entra a questão do desligamento emocional. O que eu preciso cortar, mais uma vez, não é o meu amor pelo meu filho, a convivência com meu filho ou com meu ente querido, mas é o sair da sala, é o falar não para discussão, é o não compactuar com situações que eu já sei que vão perpetuar a doença do outro e a minha própria sanidade. É escolher estar, ter a garantia do meu bem-estar e da minha qualidade de vida espiritual, mental, emocional, física, né? Eu escolho isso. Então, se estar com o outro é tão tóxico, tão nocivo a ponto da minha saúde emocional, da minha saúde física, mental, etc., estar abalada por essa convivência ou pelos comportamentos do outro, eu corto essa conexão com essa toxicidade, né? É um processo subjetivo, né? Não é algo que a gente pode dizer, olha, faça assim, faça de outra forma e que isso significa desligamento emocional. Não. O desligamento emocional é um processo que pode significar muitas coisas para muitas pessoas de formas diferentes. Por isso que eu estou dizendo aqui que é um tema que a gente poderia não só trazer a cada mês, por exemplo, mas trazer outras pessoas, inclusive, para debater, né? O que é para cada um a sua forma de se desligar. O que eu estou trazendo aqui para vocês são alguns conceitos, né, que eu percebi na nossa convivência aí de grupos, nas literaturas, etc. Então, essa questão do próprio destino, né, eu posso então me conscientizar com essa ideia de que a minha vida é uma, a minha vida tem um destino, a minha vida tem uma forma de ser, e é nela que eu posso colocar minha força para a mudança necessária que eu quiser. Ao outro me cabe amar, né? Isso já sabemos lá de Amor Exigente que nos fala isso sempre. Quando eu fico obcecado no outro, na verdade, eu não estou amando, né? Eu estou em obsessão e estou com isso perdendo o foco da minha própria vida. Porque eu não posso ao mesmo tempo estar obcecado em alguém e ao mesmo tempo estar cuidando de mim. Para que eu possa cuidar efetivamente de mim, e isso eu acredito que no livro, até que a droga nos separe, antes da gente entrar no guia,
eu já dizia, né, em algum momento do livro, que o primeiro ponto antes da gente começar o nosso processo de autocuidado é o desligamento emocional. Então, se eu quero efetivamente me cuidar, eu vou ter que cortar essa conexão com os sentimentos negativos, né? Então, muito importante também, né, mais uma vez falando, fazendo parte desse processo subjetivo, é pensar no auto-perdão. Muitas vezes a nossa culpa também atrapalha a questão do desligamento emocional, porque já permeada a minha emoção pela culpa, ainda dizendo que eu vou fazer um desligamento emocional, me pareço muito egoísta, né? E eu não posso ser egoísta, afinal de contas, nós codependentes somos boazinhas, somos gente boa, fazemos tudo pelo outro, estamos tão acostumadas com esse manejo que de repente fazer alguma coisa que não represente esse ser tão boazinha ou ser tão carregar tantos fardos, isso soa como algo novo, estranho. Nós temos um estranhamento que nos faz pensar que isso é um egoísmo. Mas na verdade não tem nada a ver com egoísmo, né? Tem a ver com eu quero melhorar para mim, para poder ter uma qualidade de vida minha, e isso vai impactar positivamente toda a minha família, incluindo a pessoa que eu amo. Mas não adianta eu ficar focada em fomentar os conflitos, em fomentar as brigas, em fomentar os sentimentos negativos, os ressentimentos. Eu preciso sair desse processo, fomentar a culpa, né? Então, o porquê eu tenho culpa? Eu tenho culpa de quê? Eu me sinto culpada de quê? Que eu tenho dificuldade em praticar o desligamento emocional. Então, entender esse processo da culpa, quais são as crenças disfuncionais que eu tenho em relação ao outro, no sentido de me achar culpada ou achar que eu tenho todo o poder de realizar mudanças na vida do outro, né? Então, quando eu entendo essa questão da culpa, eu posso então perceber onde está essa culpa e praticar o auto-perdão, né? Então, processos de acolhimento individual, processos de acolhimento até de questões da criança interna, como nós falamos semana passada, processos de acolhimento da história da família de origem ou dos ciclos das famílias anteriores, como falamos também. Todo esse perdão, esse auto-perdão, vai então me auxiliar a poder, né, me auxiliar a achar que eu posso sim fazer o desligamento emocional sem necessariamente me sentir egoísta, né? Porque é um pânico para o codependente se achar egoísta, porque desconstrói toda a figura do codependente, que é aquela pessoa, como eu já disse, boazinha, etc e tal. Então eu me recuso a brigar, eu me recuso a ficar na sala quando os sentimentos são negativos, eu me recuso a alimentar a culpa, eu me recuso a deixar a minha identidade fusionada com a identidade do outro. Eu começo então a entender que eu preciso separar o meu bem-estar, a minha saúde emocional, o que é meu do que é do outro, né? E esse processo, às vezes, ele se dá na própria concretude, né? Como ele é um processo subjetivo, como eu já disse, para cada um significa uma coisa diferente, é importante que cada um comece a entender quais são os pontos de entrelaçamento emocional que eu tenho com o outro no negativo, no nocivo, né? Então, bom, tem um gatilho emocional meu que ele é ativado quando o outro tem determinada ação. E aí, automaticamente, eu já estou acostumada, já venho vivenciando um processo há muito tempo de reação a esses gatilhos. Eu preciso perceber isso, gente. Isso é autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente está tão embolada nessa questão da codependência, da vivência com o outro, que são aqueles emaranhamentos que nós falamos na constelação familiar, ou os pontos nodais que nós falamos na teoria sistêmica, que nós não enxergamos o que é meu, o que é dele. Nós colocamos, você faz me sentir assim, sendo que eu sou responsável pelos meus sentimentos. Esse comportamento, esse sentimento é meu, então é para ele que eu tenho que olhar e não para o comportamento do outro. Mas a partir do momento em que eu estou obcecada pelo comportamento do outro e só consigo vivenciar
A vida do outro, comportamento, sentimento, emoção, se tá triste, eu tô triste, se tá feliz, eu tô feliz, se tá em recuperação, eu acho que posso estar também, se não tá, eu também não preciso estar. Então, essa vivência reativa emocional, ela só alimenta esse processo fusional da relação doentia. Então, quais são os pontos que vocês poderiam começar a levantar para entender aonde dá a fusão emocional negativa de vocês? Seja de você com seu marido, com seu filho, enfim. Quando nós pensamos que temos sinergia com outras pessoas, são os pontos positivos emocionais, né? Então, eu tenho uma sintonia com o meu marido em tal questão. Eu tenho uma sintonia com a minha filha em outra questão. Isso é algo positivo. Isso tem que ser reforçado. Quando existe a sintonia negativa, digamos assim, é justamente esse gatilho que no comportamento do outro me afeta negativamente, e aí é como se houvesse a junção de dois polos que entrassem em uma energia que se forma negativa, né, desses dois polos aí. Então, o que eu preciso entender? Em que ponto acontece isso, né? Quando se dão esses gatilhos emocionais? E é exatamente isso que eu preciso cortar. Como que eu corto isso? Não dando a possibilidade disso acontecer. Então, se eu percebo que tem um comportamento provocativo do outro, eu não tenho que necessariamente reagir à provocação. Não é porque o outro tem um comportamento de provocação que eu necessariamente tenho que ter um comportamento de reação à provocação. Eu posso me esquivar da provocação até a provocação perder o peso. Né? Quando a pessoa percebe que os comportamentos não estão tendo mais os mesmos resultados, certamente esse comportamento vai perdendo a força. Então, quando a gente fala em desligamento emocional, é se desligar dessas questões que nos prendem ao negativo. Não tem nada a ver com se desligar da pessoa, do amor, da rejeição, de tudo isso que a gente já falou, né? De que significa rejeição, significa abandono, eu não vou ajudar mais. Não. Significa abrir mão do controle, significa trabalhar os ressentimentos, cortar a linha dos ressentimentos a partir do ressignificado dessas dores, significa entender quais são os gatilhos deflagradores dessa energia negativa e cortar essa frequência, né? Então, percebo que isso dá um gatilho negativo, eu não vou dar continuidade a isso. É fácil? Não, não é fácil, porque dependente e codependente estão vivendo num ciclo viciante de comportamentos que se complementam, né? Então, ele provoca, ela aceita a provocação, aí ela fica na defensiva ou na agressividade, joga em cima dele, aí ele se defende, e aí fica aquele processo que fica totalmente fusionado, totalmente vicioso. E é esse o trabalho de desligamento emocional, desligar essas conexões, né? Também a questão, outra frase que eu achei muito linda aqui, que eu separei para falar para vocês, que também estava numa literatura aqui. Tudo o que tenho que fazer é tirar minhas mãos e abrir o meu coração. Então vejam que diferença. As minhas mãos, quando eu coloco as minhas mãos, significa o controle. Significa querer fazer pelo outro aquilo que ele tem que fazer. Significa querer tomar conta do outro, querer moldar a vida do outro. As minhas mãos, ela tem esse papel. As minhas mãos têm esses papéis de moldar, de articular, de controlar, né? É como se eu estivesse segurando uma marionete que eu coordeno como é que vai funcionar. Quando eu tiro as mãos, mas abro meu coração, significa que eu continuo amando, que o meu coração, o meu amor, ele está à disposição sempre que a pessoa precisar. E esse amor ele pode crescer muito mais quando separado da questão nociva, né? Então, achei maravilhosa essa frase. Tudo o que tenho que fazer é tirar as minhas mãos e abrir o meu coração. É uma frase do livro Coragem para Mudar, da literatura de Alanon, né? Maravilhosa. Separei para passar para vocês.
entender, né, que o comportamento do outro não pode ditar o meu comportamento. Então, em Amor Exigente, a gente tem o princípio do comportamento, onde nós aprendemos que o comportamento de um afeta o outro e vice-versa. Então, como mais uma vez a gente precisa entender que se esse comportamento afeta, eu é que sou responsável pela maneira como ele me afeta. Então, não adianta, isso já falei para vocês várias vezes, quando a gente fala em comunicação funcional, comunicação assertiva, não adianta a gente falar, nossa, você me faz sentir assim, você faz isso comigo, eu fico assim por sua causa. Não, eu sinto, tá? Eu tenho tal sentimento quando você faz isso, mas não significa que ele está causando aquilo em mim, significa que eu me deixo ser tomada por essa emoção, né? Bom, separei também, mais um pouquinho aqui pra gente daqui a pouco partir para as perguntas, do livro, do guia, né? Isso eu já falo todos os domingos, porque esse é um dos trabalhos que eu venho fazendo e que eu acredito muito, porque a cada dia a gente tem tido melhores resultados, né? Que é o grupo de estudos do livro e do guia Até que a Droga Nos Separe. Tem muitas pessoas que vêm às lives que fazem parte do grupo, né? Então, vocês sabem que eu lancei o Até que a Droga Nos Separe, que é um livro, e agora, recentemente, o Guia de Atividades. Depois do lançamento do guia, nós começamos a realizar reuniões quinzenais, né, pela internet, onde a gente divide as nossas vivências com o guia. E o guia, ele traz muitas perguntas de reflexão para nos ajudar nesses processos. Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de um capítulo do guia, que fala sobre desligamento emocional, né? E aqui tá a seguinte frase: desligamento emocional é autonomia sobre minhas emoções. E mais uma questão que eu também vejo como uma das coisas que dificultam o processo do desligamento emocional no codependente é que se eu me desligar do outro, mais uma vez eu digo, um processo inconsciente, se eu me desligar do outro, eu vou ser obrigada a focar em mim. E durante muitos anos da minha vida, o que eu venho evitando é focar em mim. Porque eu não me gosto, porque eu não me amo, porque eu não me conheço, porque a minha vivência foi muito difícil, então eu prefiro focar em salvar outra pessoa do que salvar a mim, né? Então essas questões de não querer olhar para si também dificultam o processo de desligamento emocional. Eu prefiro ficar ligada nas emoções negativas, nocivas do outro, tentar controlar a vida dele, porque assim eu não tenho que olhar para a minha. E aí, quando muitas pessoas falam que quando seus entes queridos vão para internação ou vão para um tratamento que vão ficar fora, essas pessoas se sentem esvaziadas dos seus papéis, porque o que eu faço agora que o meu problema não está mais aqui e eu sou obrigada a cuidar de mim, a olhar para mim? É difícil, né? Isso é natural de acontecer. A gente não tem que se sentir estranha, culpada, a gente tem que entender que faz parte do processo, aceitar e buscar ajuda para poder viver esse momento de olhar para si, de acolher a si, de se perdoar, de se conhecer, seja nos grupos de apoio, seja na terapia, seja no livro, na escrita terapêutica. E aí, então, continuando, desligamento emocional é autonomia sobre suas emoções, é o controle de si mesmo, é buscar o equilíbrio para manter-se focado em si, firme em si, e não pendendo sempre a olhar só para o outro, viver a vida do outro, controlar os sentimentos e comportamentos do outro, né? Então, veja, buscar o equilíbrio para manter-se focado em si. Não significa, como eu disse mais uma vez, né? Não significa que esse processo se dá uma vez só e pronto. Não, eu preciso estar sempre vigiando, me auto-vigiando todos os dias, meus comportamentos com os meus relacionamentos disfuncionais, para que eu mantenha esse equilíbrio de estar focado em mim. E é muito difícil as situações que a pessoa, mesmo entendendo os conceitos, mesmo já tendo uma experiência em desligar-se emocionalmente, que ela não retome em algum momento a fusão emocional, né? Isso acontece, isso faz parte. Mas se eu estiver consciente desses processos, eu olho antes de entrar. É aquele vazio que a gente cria entre o agir e entre a ação e a reação, né?
O outro age e eu reajo imediatamente. Esse normalmente é o funcionamento da codependência. Quando eu me aprendo a desligar emocionalmente do outro, eu crio um espaço entre a ação e a reação. Então, antes de eu reagir, eu olho, é como se eu estivesse vendo de fora, né? E eu tenho a opção em dar continuidade ou não. Quanto mais eu dou continuidade, mais eu fomento a doença dele, mais eu fomento a minha codependência, mais eu fomento a fusão emocional. Quanto menos, mais eu afasto do nocivo, mais eu me desligo emocionalmente do problema. É ter autonomia emocional e independência. Não, ter autonomia emocional e independência não é indiferença ao outro, nem egoísmo. É criar espaço para a sua existência de forma livre, responsável e madura. Né? Quantas dificuldades nós temos ou tivemos até hoje em assumir a nossa vida de forma responsável e madura, né? Os comportamentos codependentes também são comportamentos muitas vezes irresponsáveis e imaturos, porque nós somos como um espelho na relação com o outro, né? Então, quando eu me relaciono com um dependente químico e que existe a sua irresponsabilidade, a sua imaturidade presentes, e eu não me trato, eu também tenho a minha parcela de imaturidade e irresponsabilidade. Quando eu consigo me responsabilizar pela minha vida, pelo que eu sinto, pelo que eu quero, pelos meus planos, pelo meu bem-estar, pela minha saúde emocional, eu também permito que o outro faça. Então, desligamento emocional é respeito a mim e ao outro. Eu respeito o que eu quero para mim, eu respeito a minha saúde física e emocional e eu respeito o outro para que ele seja também tudo o que ele pode ser. Desligar-se emocionalmente é cuidar de si, de suas necessidades em primeiro lugar, sem por isso deixar de ter empatia pelo outro. Eu não vou deixar de me colocar no lugar dele, de sentir as dificuldades dele, de estar pronto para ajudar quando ele quiser ajuda, mas dentro das minhas limitações. E aí a gente volta, né, para aquela ideia do terceiro princípio de amor exigente, dos recursos são limitados. Então, quando eu reconheço que eu venho ultrapassando uma série de limites físicos, emocionais, financeiros, para poder fazer pelo outro aquilo que eu nem teria condições de fazer, e aí eu percebo que eu tenho que voltar, né? Não, eu preciso estar dentro dos meus limites, eu não posso me estourar, me machucar emocionalmente, fisicamente, para poder dar conta da vida do outro que tem o seu próprio destino, lembrando aquilo que a gente falou lá no começo. E para isso é preciso reconhecer os limites. Até que ponto você pode ajudar o outro sem prejudicar a si mesmo? Aí, aqui tem algumas perguntas que eu queria só ler algumas para vocês para deixar como reflexão para a gente começar aqui a segunda parte da live, que são perguntas, né? Quais são as crenças que você tem em relação ao termo desligamento emocional? Então, rever essas crenças. Lembra que lá no início eu falei para vocês que muito do receio de desligar-se emocionalmente está atrelado ao próprio conceito de que nós achamos que é egoísmo, de que é abandono, que é negligência? Então, quais são as suas crenças em relação a esse termo? Quais são os seus sentimentos diante da possibilidade de afastar-se emocionalmente do seu ente querido? É aquela velha pergunta, né? Você sente que se você se afastar emocionalmente, a coisa vai ficar incontrolável, né? Isso está mais ligado à questão do controle. O que você acha que pode acontecer com seu ente caso ele se afaste emocionalmente, você se afaste emocionalmente dele? Então, quais são os seus medos em relação a isso? O que você acha que pode acontecer? Eu já fiz. E com você, o que pode acontecer? Vamos fazer o desligamento. O que vai acontecer com ele? O que pode acontecer com você? Quais são os seus medos? Você acredita que poder se libertar dessas crenças disfuncionais e sentimentos negativos para buscar o desligamento emocional? Você acha que isso é possível em prol do seu bem-estar e do início da sua jornada de recuperação? Você já tentou praticar? Se sim, o que você sentiu? O que teve de dificuldade ou de medo que não te permitiu dar continuidade nesse processo? Se você já passou por essa experiência, qual foi o impacto no seu familiar? Como você lidou com esse impacto?
Você percebe que precisa de espaço emocional para criar um ambiente de autoconhecimento e autocuidados? Ou seja, que se você não praticar o desligamento emocional, provavelmente você não vai ter espaço para o seu autoconhecimento e para o seu planejamento de autocuidados? Você tem receio de praticar processos de autoconhecimento? Essas são algumas perguntas do guia prático, Até que a Droga nos Separe. Nós não chegamos nesse capítulo ainda no nosso grupo de estudos, nós estamos só no capítulo 2, né? Então, se você tem esse material, venha fazer parte do nosso grupo de estudos, é só me chamar pelo WhatsApp que eu coloco vocês no grupo e por ali eu informo as datas dos nossos encontros que são quinzenais. E caso você queira participar e ainda não tenha o material, no site rominamiranda.com.br você encontra o livro e o guia prático para você poder fazer parte com a gente desse grupo de autoconhecimento. Bom, pessoal, 18h40, vamos passar agora para as perguntas. Que bom que vocês gostaram dessa temática, eu sabia que vocês iam gostar, eu avisei semana passada. Bom, boa noite a todos, não vou conseguir falar o nome de todas e todos que estão aqui, mas desde o início, né? Eu já falei para Maria Ivoneide, Eduarda, Maria José, Neuza, Gabriela Moreira, Vera Lúcia, Lívia Leite. Romina, eu tenho dó do meu filho. Sim, os sentimentos de pena são presentes, né, entre os familiares, a dó, a pena. Porém, o sentimento de dó e de pena, ele tira a força do outro, né, Gabriela? Então, a gente tem que estar tentando fortalecer a nossa própria emoção, a ter, na verdade, respeito pelo outro, para que ele possa desenvolver seu próprio destino, seu próprio papel na vida. Maria Silvia Ribeiro, Lívia já falei. Comunidade Terapêutica Vida Nova, boa noite, obrigada. Terezinha, Aparecida, sempre presente também. Maria Helena Gabriela Moreira, também sou como você, além de não conseguir me desligar. Gratidão por mais um domingo, sou de São José dos Campos, a Cristiane de Paula, obrigada. Rita de Cabo Frio, sempre aqui. Desligamento com amor é me preocupar mais comigo, exato. Heriberto, boa noite, Romina. Força, fé, alegria, funciona. Meu amigo de Goiânia, né? Do Amor Exigente. Vera Lúcia, obrigada. Rubio, obrigada. Regiane, aqui do Amor Exigente São Paulo. Amo esse tema, aprendendo cada dia lidar com essa nova cultura de qualidade de vida. Exatamente. Desligamento emocional, a gente pode dizer que é uma cultura de qualidade de vida. Se nós não praticarmos desligamento emocional, convivendo com a dependência química, nós não teremos qualidade de vida. Estaremos fusionados nessa relação doentia, né? Olá, Wenderson, boa noite, gratidão mais uma vez. Eduarda James, excelente tema. Carmen, excelente, vamos falar mais sobre isso. Cláudia Baroni, posso mudar meu destino através das minhas escolhas? Sim, né? Eu das minhas, ele das deles, da dele, né? Ser boa e deixar minha vida de fora, com certeza, exatamente, né? O nosso perfil da codependência é esse, ser boazinha para o outro e a nossa vida vai pro ralo. Boa noite a todos, Lenita, Maria de Nazaré, boa noite, Regina Lúcia, Carlos Kuger, quanto tempo, meu amigo, tudo bom? Do ABC, né? Faz tempo que a gente não se vê. Aline Marques, importantíssima essa temática. Sâmia, boa noite, muito interesse nesse tema, gratidão, Romina. Obrigada, Romina, precisava muito ouvir isso hoje, Débora. Obrigada, Romina Madeleine. Como faz para comprar esse guia? No site, né? Como eu falei agora há pouco, rominamiranda.com.br. Comprar o guia e vir para fazer parte com a gente do grupo de estudos. Maravilhoso esse guia, essas reflexões nos levam a outro norte. A Regiane faz parte do nosso grupo de estudos, né? Cada 15 dias a gente se encontra para fazer. A todos que estão perguntando do guia do livro, tá aqui, tá? Isso, a Su já tá. A Su hoje está fazendo as vezes da assistente de marketing, né? Ela já colocou o site da Romina Miranda lá. Vera Lúcia Santos, Romina, minha filha está na terceira internação e está para sair. No mês que vem e hoje o pai foi visitar ela, mas não está nada bem, pois o comportamento dela está fora do normal. Está muito agressiva, eu já estou com o coração aflito, eu sofro muito com isso, eu não sei mais o que me fazer.
o que fazer emocionalmente, não me desligo dela, tem 30 anos, tá difícil para mim. Vera Lúcia, eu espero que essas colocações de hoje, né, que essa discussão de hoje te levem a refletir sobre as perguntas que eu deixei para vocês, sobre as sugestões que eu deixei para vocês analisarem através do processo do autoconhecimento mesmo, o que faz, o que é o gatilho em vocês que faz com que vocês tenham esse comportamento reacionário ao outro e de que forma vocês poderiam começar a cortar essas conexões negativas, né? Eu espero poder ajudar nesse sentido com essas palavras de hoje. Serve tanto para o codependente quanto para o dependente. Daí vem a busca do cuidar de si, da tua reflexão diária, do teu próprio bem-estar. Quando fazemos bem para si, o fazer para o outro é como se fosse automático, exatamente. Como reiniciar o processo do desligamento emocional quando há uma recaída da codependência? Gente, aquela ideia de amor exigente, que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Todos os dias eu posso reiniciar os meus processos, sejam eles quais forem, né? Então eu me propus a fazer uma dieta, mas esse domingo eu fui lá e comi um pudim. Então amanhã eu vou continuar comendo, comendo, comendo? Não, amanhã eu vou voltar. Eu vi que eu tive uma recaída no meu processo na minha meta de não comer doce, por exemplo, mas é só por hoje, né? Amanhã eu posso fazer diferente. E o só por hoje, na questão do desligamento emocional, também é muito importante, né? Porque só por hoje o quê? Só por hoje eu escolho não dar continuidade a essa fusão emocional. Só por hoje eu me desligo emocionalmente desse problema. Quando a gente fala no só por hoje, fica muito mais fácil do que a gente visualizar como eu vou me desligar emocionalmente desse grande problema pelo resto da minha vida. Não. Como eu vou me desligar desse problema hoje, que está acontecendo agora? E eu escolho só por hoje priorizar a minha sanidade mental, ou saúde física, etc. Então, Cristiane, reiniciar o processo todos os dias, né? Maria de Nazaré gostaria de participar do grupo, só me chamar no WhatsApp, que eu coloco você, Maria de Nazaré. Kellen, excelente tema, parabéns. Rúbia, boa noite, sou de Recife, parabéns pela live, obrigada, gente. Por favor, passa o número do WhatsApp. Gente, aqui nessa página, no comecinho, tem lá o WhatsApp, viu? Vocês procurem ali no comecinho, eu posso até colocar escrito aqui também, né? Mas no comecinho da página tem, mas daí eu coloco já já. Boa noite, Noemi. Pierre, boa noite. Estou entrando no Facebook do meu esposo. Quando eu vi que começou, nem ative meu Facebook. Ok. Cibele, Romina, descobri que sou codependente há 2 dias. Estou muito chocada e na hora já comecei a aplicar. Não o segurei, deixei quebrar a cara e adivinha, ele voltou, está como nada tivesse acontecido, não sei como devo prosseguir. Cibele, querida, 2 dias é muito pouco tempo, né, para essa constatação de que você tem comportamentos codependentes, né, e que você agora adentra num universo que você precisa conhecer, né, então não se cobre, imagina 2 dias e como eu devo prosseguir, ele fez isso ou fez aquilo, isso é um processo de uma continuidade constante, né? Então, a ideia é essa, você descobriu, você entendeu que você tem essas características, então entre num grupo de apoio, seja anônimo ou seja amor exigente, que vá trabalhar a sua codependência, procure um profissional que seja especialista na codependência, leia literatura de codependência, participe das lives, dos grupos, enfim, é um processo, Cibele. Esse como prosseguir é agora se aprofundar nesse conhecimento e nessa vivência. Andréia, como não controlar? Se o DQ só sabe usar droga, não tem mais vontade de fazer nada. Mas o seu controle, Andréia, não vai mudar o fato dele querer ou não querer, né? O controle não vai mudar. O que vai mudar o que tem possibilidade de mudar é a sua mudança de comportamento que vai acarretar nele outras mudanças, né? A partir daquele conceito de que meu comportamento afeta o outro e vice-versa. Agora, o controle em si é uma ilusão. Nós não temos o controle sobre a vida de ninguém, apenas sobre as nossas, né?
Eugênia, boa noite. Vera Lúcia, hoje meu filho está fazendo 11 meses onde foi internado e agora 5 meses em casa. Está difícil esse desligamento, eu ainda sofro muito. Sim, o desligamento não é um processo fácil, né? Isso é importante a gente saber. Não é um processo único, não é um processo que funciona da mesma forma para todo mundo. Mas eu acho riquíssimo, né, que a gente possa falar disso em outras ocasiões, até para que vocês possam. Estou pensando aqui em algo que a gente possa fazer juntos, né? Para trazer outras vivências de outras pessoas. Eu estou trazendo para vocês a teoria, né? Mas a prática do desligamento emocional, como cada um consegue praticar o seu, sem dúvida é muito importante, porque cada um tem a sua forma de fazer, né? Falar mais sobre isso e nos grupos de apoio, né? Nos grupos de apoio a gente tem muita referência de como as pessoas lidam com o seu desligamento emocional. Aline, muitos dos codependentes ficam com receio do ente querido internado sentir-se abandonado. O que se pode fazer? Pensar, Aline, que esse sentimento de abandono que vocês acham que ele possa ter, ele pode ser, na verdade, necessário para que ele possa passar a dar valor para a família, né? Esse sentimento de proteção, eu não quero que ele se sinta abandonado. É importante que ele entre em contato com essa emoção. A emoção de que minha família me colocou aqui por um motivo. E quem foi o responsável por esse motivo? Foi ele mesmo. Então, se ele continuar com esse mesmo comportamento, ele vai se sentir abandonado outras vezes, né? O que se pode fazer, Aline, é deixar ele entrar em contato com a emoção. Né? Muitas vezes, às vezes as pessoas que têm parentes internados, quando visitam ou quando falam ao telefone, às vezes falam assim, puxa, hoje eu falei com ele, ele estava triste, acho que ele não está bem, acho que o tratamento não está sendo bom, eu estou com receio disso, daquilo. Gente, imaginem pessoas que nunca entram em contato com as suas emoções porque estão anestesiadas sob efeito de substâncias. E aí elas vão para uma clínica, entram em recuperação e começam a entrar em contato com seus sentimentos. Como que elas vão se sentir? Tristes, amedrontadas, ora angustiadas, ora se sentindo abandonadas, como nós, né? Nós também nos sentimos assim, não sobrevivemos. Precisamos acreditar que eles vão sobreviver e mais do que isso, que eles vão se fortalecer entrando em contato com esses sentimentos. Nós não podemos ter medo que eles sintam dor. Nós sentimos dor e nos tornamos resilientes. Eles vão sentir dor e vão se fortalecer, né? Interessante a relação das crenças e o desligamento emocional. É isso, né, Eduarda? O desligamento emocional está repleto de crenças, como nós falamos desde o início lá. Né? Então, a questão do controle, a questão do ressentimento, a questão de achar que se eu me desligo eu estou sendo egoísta, que eu estou abandonando. Então, tem muitas crenças aí que cada um precisa olhar, né? Aline, o que se pode fazer em função do desligamento, né? Você fala essa questão do abandono, é isso, cuidar de você, Aline, cuidar dos seus sentimentos de abandono que você também deve ter e deixar ele sentir o abandono dele. Vai ser bom que ele sinta, ele vai passar a te valorizar a família, a perceber que se ele não quer mais se sentir assim, ele precisa mudar, né? Aqui tem pessoas respondendo para pessoas, acho isso muito legal, que vocês começam a formar uma corrente de mútua ajuda, né? Uma vai respondendo para a outra aqui. André Araújo Campos, vamos lá, boa noite, como fazer o desligamento quando o dependente não considera dependente? Meu esposo diz que eu quero controlá-lo, quando vejo a dificuldade dele. Não importa se ele se considera ou não dependente, e acredito que o conceito de desligamento emocional, a gente não vai utilizar somente para a questão da dependência química, mas para qualquer tipo de compulsão de relacionamento tóxico abusivo. Né? Quando eu preciso me desligar emocionalmente do comportamento do outro que me faz mal. Né? Então, independente dele aceitar ou não, Andréia, você precisa se desligar disso com esses procedimentos, com essas ideias, com essas reflexões, com esse conteúdo que a gente discutiu aqui hoje, né? Que isso possa ser um norte para você.
Mas essa questão de que meu esposo diz que eu quero controlá-lo, provavelmente você quer, né? Talvez você ainda não aceite isso, porque no início da codependência a gente ainda enxerga as nossas atitudes como altruísmo e somos boas, né? Depois a gente percebe que não é só altruísmo. Não que nós sejamos boas, somos pessoas boas, mas temos interesses escusos nessa bondade toda. Nós queremos sim controlar, né? Então, aceita isso, entende isso, entende que o controle faz parte, mas que o controle não é nada funcional, nem para ele, nem para você. Vou fazer parte desse encontro quinzenal. Preciso aprender esses ligamentos. Tenho certeza que vai me ajudar. A gente sempre foge dos problemas. Isso mesmo, Vera. No nosso grupo, graças a Deus, eu falo graças a Deus porque o poder superior está em todos os lugares onde a gente busca ajuda, né? E todos os membros do nosso grupo, de alguma maneira, vieram buscar ajuda nesse grupo. Então, o poder superior está lá. E eu sei que está. Todas as nossas reuniões são sempre permeadas por muita espiritualidade, por uma sinergia própria, né? Mas é isso mesmo, Vera. Esse grupo é um grupo de autoconhecimento. Pouco falamos dos outros nesse grupo, viu? Vamos chamar, meninas, o grupo das egoístas, né? A gente tem olhado muito pra gente, a gente tem trabalhado muito o nosso autoconhecimento, as nossas questões emocionais, e isso tem nos fortalecido muito, muito, muito. Qual o WhatsApp tá aí no comecinho, mas eu vou escrever aqui no final. Eu escolhi só por hoje não atender meu marido que está internado e fez uma ligação e eu não atendi. Andréia, provavelmente você fez essa escolha para preservar sua sanidade emocional no dia de hoje, né? Então, por algum motivo, a ligação dele vem ocasionando algo de conflituoso em você e hoje você escolheu se desligar emocionalmente. Só por hoje, perfeito. E assim, a cada dia, a gente vai fazendo escolhas para que nós tenhamos sanidade, né? Romina, quando fazemos desligamento emocional e deixamos de ser mãe para o esposo e temos dificuldade para ser esposa. Entendi. Então, assim, por um bom tempo, nosso papel como esposa foi o de mãe, né? Sem perceber, nós assumimos essa atribuição porque controlamos a vida do outro, porque temos atitudes maternais no sentido de cuidados, né? E aí, por um determinado momento, eu começo a praticar o desligamento emocional e saio da figura de mãe e tenho dificuldade para ser esposa. É claro que eu tenho dificuldade. Uma das coisas que causa maior estranhamento nas nossas relações são as mudanças do disfuncional para o funcional. Né? A gente é tão acostumado a viver na disfuncionalidade, e isso às vezes vem de longa data, vem da nossa infância, vem da nossa família de origem, vem até de outros momentos, que quando a gente começa a voltar para o nosso papel funcional, ou quando a gente tem que exercer o nosso papel funcional saudável, a gente tem dificuldade, tem estranhamento. Então, Lenita, na verdade é isso, né? O que eu sugiro para você, temos dificuldade para ser esposa. Rever o que na sua concepção é ser esposa, né? O que você imaginou quando você se casou que seria o seu papel? Com certeza não era de mãe, né? Então, quais são os comportamentos, quais são os papéis, o que você acha que uma esposa, né? O que para você faz você se sentir esposa? Porque também isso é muito subjetivo, viu, gente? É bom a gente sempre lembrar, isso eu falo sempre, que cada família é uma família, cada história é uma história. Então, por mais que a gente fale aqui de uma forma geral para vocês, como é o desligamento para um, para outro, etc., é muito importante lembrar que cada um tem a sua própria vivência, que a gente precisa, na verdade, respeitar as individualidades do que cada um considera para sua própria família. Fabiane, boa noite, Romina. Pela tua fala, creio que estou conseguindo fazer o desligamento emocional do meu ex-namorado. Porém, sexta liguei para ele para trocar uma ideia sobre uma medicação para a Covid e ele não me atendeu e foi agressivo pelo WhatsApp. Fiquei muito triste por ele agir assim, eu mesmo como amiga e reagi. Exato. Pelo desligamento, eu esqueci que ele bebe na sexta à noite e por estar com receio de estar contaminado com Covid, nem lembrei. Ainda não sei como agir quando ele está bebendo e é agressivo comigo. Qual a atitude mais recomendável? Sai fora. Eu agora me lembrei daquela da live da Márcia Fernandes, né? Que ela fala,
Como é que ela fala, gente? Para de ser louca. É assim, sai fora no sentido, Fabi, que você sempre escreve, eu já me sinto íntima de você para falar sai fora, não tem como, enquanto ele está sob o uso de substâncias, você esperar que ele tenha sanidade para te tratar bem, né? Então ele está sob o uso e agressivo, desligamento. É difícil, porque ativa essa reação, né? Como assim? Como que você está sendo agressivo comigo? Eu tô ligando para você para trocar uma ideia, eu tô sendo bacana, tô sendo legal, enfim, né? Então é isso, não se deixe vivenciar esses momentos, né? Se afaste desses momentos. É aquela mesma história de discutir com o usuário quando ele está sob efeito, né? Não dá. Massas caseiras. Não tem um nome, né? Massas caseiras, mas eu vou te responder por aqui. Boa noite, meu marido está limpo há 6 meses, mas não quer mais tomar a medicação que ajuda ele, pois também é bipolar. É muito complicado, né? Quando eles não querem mais tomar a medicação, porque você não vai poder enfiar a goela abaixo, né? Mas muitas vezes, enfim, seu nome não sei qual é, mas respondendo a você, essa questão de não querer tomar medicação já é um indício de um comportamento inadequado que pode deflagrar uma recaída. Porque se ele realmente está interessado em se cuidar, ele sabe que ele precisa da medicação, né? Lenita. Senti na pele essa dificuldade, tenho 29 anos de casada, sendo mãe e não esposa, estou melhorando quanto a isso, mas gostaria que você falasse sobre isso. O que sobra quando deixamos de ser mãe do marido? Sobra o papel da conjugalidade, Lenita. Eu acho que foi para você que eu falei agora há pouco, né? Sobra retomarmos os nossos papéis. E com tantos anos assim de casada, né? 29 anos de casada sendo mãe e não esposa, é um processo realmente lento o do retomar os seus papéis, né? Mas eu acredito, como eu já te sugeri, que a primeira coisa a ser feita é o que é ser esposa para você? Colocar isso no papel. Quando eu falo colocar no papel, é colocar no papel mesmo, que cada um tem a sua forma de organizar seus pensamentos. Às vezes você organiza numa caminhada, numa terapia ou no papel, cada um organiza da sua forma, né? Mas no sentido de o que você entende por papel conjugal, né? O que você acredita que seja o papel da esposa, para então você começar a ter comportamentos que se atrelem a esse papel, porque senão você vai ser muito sempre levada a retomar para o antigo papel, que é o papel de mãe. Muito boa palestra, nos ajuda a definir bem como fazer o desligamento emocional. Obrigada, Nara. Eu estava me afastando de pessoas por elas não quererem mudar. Que bom, Nara. Sim, você vê que... Acho que essa frase que eu falei, que eu achei tão linda, ó. Tudo que tenho que fazer é tirar as minhas mãos e abrir o meu coração. Então, não preciso me distanciar do amor que eu tenho pelo outro, me distanciar do outro que eu amo. Eu preciso tirar minha mão, ou seja, abrir mão do controle, abrir mão de querer tomar conta do destino do outro. Roseli, boa noite, cada vez melhor. Fabiane, Tayana tá dando aqui vários retornos, né? Bloqueia ele, desaparece, cuida de você. Se ele bebe ou usa drogas e você não admite, faz isso. Dói, mais ajuda, tenta. Boa noite, professora. Trabalhando e ouvindo e vendo você. Beijos, Marco Antônio. Obrigada. Romina, mais uma perguntinha. Nós temos um trato de ele não sair sozinho. Ele concorda e sabe que não consegue sozinho. Quando ele quer recair, ele começa a dizer que se sente preso. Ele fala, confia em mim, ele sai e recai. Mesmo no sabendo que não consegue sozinho, devemos fazer esse tipo de acordo ou não? Então, acordos são feitos para serem mantidos ou para terem consequências caso não sejam mantidos, né? Então, se há algo que está sendo quebrado no acordo, já tem que, quando vocês fazem o acordo, ou o acordo de convivência, você já tem que contemplar nesse acordo as sanções relacionadas a não cumprimento do acordo, né? Então, esses dias eu estava atendendo um casal que
que o acordo era em relação à questão de como viveriam a partir de uma traição, que até então para um a traição tinha um significado, para outro tinha outro. Então a gente entrou num consenso, né? A família entra num consenso do que é traição e acorda que dali para frente, se aquilo acontecer, o que vai acontecer? Eu vou me separar ou eu vou te internar? Não estou falando no caso da traição, estou falando no seu caso, né? Quais são as sanções? Porque se ele sabe que ele sozinho ele vai recair e ele começa a usar o pretexto de ser preso, é uma forma de já estar racionalizando, justificando algo que ele já pretende fazer, né? Então é legal que nesse momento você o relembre, né? Você pode dizer de uma forma assertiva, sem desespero e sem querer se colocar na frente da escolha dele, mas dizer: lembre-se que nós temos um acordo, que esse acordo contempla isso, isso e isso, que você muitas vezes já disse que não consegue sozinho, que você sabe que quando você sai você está em risco e que esse discurso de que está se sentindo preso é um discurso que está querendo justificar uma possível recaída. Se ele tiver condições emocionais para absorver esse conteúdo e mudar de posição, vai ser maravilhoso. Se ele sair e descumprir o acordo, precisa ter algo que vocês já tenham previsto, né, como continuidade. Obrigada, Tati. A Tati está ajudando aqui a gente. Estou fazendo os ligamentos, tenho muita dificuldade nas ligações semanais durante a internação em CT. Usei a estratégia de enviar carta, ainda não me sinto fortalecida. Como mudar a ótica e os sentimentos dessa estratégia? Cristiane, é uma questão de tempo e de processo, né? Então, se você está num grupo de apoio, se você está fazendo terapia, você já está sendo orientada nas estratégias e processos para praticar esses novos comportamentos, sem dúvida, pouco a pouco você vai estar mais fortalecida. Não é uma questão de mudar a ótica dos sentimentos, é deixar esses sentimentos serem. É como se nós acolhêssemos esses sentimentos, entendêssemos, olhássemos para eles e dessemos novas configurações a eles. Isso é um processo, não tem como você pular, né? Então, de hoje para amanhã eu mudo meu sentimento e minha estratégia. Não. Tenha paciência com você, tenha calma com você. Você está agindo de uma maneira interessante, né? Se você está tendo dificuldade na ligação, manda a carta, tá ótimo. Se é assim que você está se sentindo confortável com você, é uma maravilhosa estratégia, mas vai assim, devagarzinho nessas estratégias, sem cobrar de você mudanças drásticas de comportamento, porque é um processo, né? Querida Romina, acabei de comprar o guia para estudo do seu livro. Se Deus quiser, no próximo encontro de estudo, quero estar presente. Me passa o contato do grupo do WhatsApp, por favor. Maria Lúcia, eu vou colocar meu contato aqui no final, meu WhatsApp, você me chama e te coloco no grupo. Muito obrigada, viu, pela compra da literatura e no próximo encontro estaremos esperando por você. Fabiane, essa tua fala de resiliência foi maravilhosa, Romina. Creio que isso se aplica para as novas gerações que acham difícil tudo. Adorei essa tua visão. Tu é 10, guria. Obrigada, Fabiane. Vera Lúcia, muito obrigado pelo carinho e atenção que você está tendo com todas as pessoas que necessitam desse assunto. Valeu, que Deus te abençoe sempre. Obrigada, Vera Lúcia. Neuza, sai fora. Claro, outro não quer. Esse sai fora foi espontâneo, viu, gente? É porque eu já me sinto íntima de vocês. Então eu tô aqui na live e falei, sai fora, Fabiana. Fabiane, sai fora, que eu quis dizer foi naquele momento, né? Não conheço a tua história, não conheço a tua relação, não é em relação a teu relacionamento que eu disse sai fora. Eu disse sai fora em relação àquele momento. Não se dê a oportunidade de vivenciar essa situação ruim. Boa noite, muito bom esse tema. Aprendendo a cada dia assistindo suas lives. Lena Castro, obrigada. Fabiane, Romina, gratidão por tua resposta. Tu é uma fofa, pode me chamar de Fabi sim. Te envio um abraço fraterno de mesmo. Se estou bem melhor, você e as reuniões do AE são os responsáveis. Deixa eu abençoe sempre. Que bom, Fabi. Já me sinto íntima sua. Sibeli, é comum quando a mulher se trata, acaba deixando o adicto? Reparei isso num grupo. A terapia de casal ou a terapia focada na questão da codependência, isso, Sibeli, eu te falo pelas pacientes que eu atendo já há muito tempo nessa questão da codependência.
ela não tem o objetivo nem de unir, nem de separar o casal. Ela tem o objetivo de que cada um encontre a sua autonomia saudável e que, se essa autonomia saudável significar uma união que as duas pessoas querem manter, fortalecer e seguir com ela, é nessa linha que nós vamos fortalecer. Se essa autonomia saudável sinaliza que para ser saudável eles têm que estar separados, também é essa linha que a gente vai seguir, né? A linha de atuação é que cada um seja um indivíduo feliz e saudável. Muitas pessoas conseguem ter um relacionamento feliz e saudável, mesmo já tendo passado por muitas dificuldades em relação à dependência e até outras questões, né? Desde que os dois estejam dispostos a seguir juntos nessa nova modalidade. E em alguns casos não mais, né? Acabam sentimentos, acabam formas de se relacionar com a mesma pessoa dentro desse contexto. Às vezes tem questões que não conseguem ser levadas adiante, mas o objetivo é que cada um seja feliz dentro ou fora da relação, né? Então a gente vai trabalhar esse conceito, esse contexto, Cibele. Achei maravilhosa essa frase, tire as mãos e coloque o coração. Eu também amei, Maria de Nazaré. Eu preciso deixar de exercer o controle. Hoje prefiro pedir a proteção de Deus. Sim, poder superior, a mão dele chega onde a nossa não, né? Rosana, boa noite. Meu esposo está acolhido em uma CT há pouco mais de 2 meses. O terapeuta diz que ele é rei bebê, me manipula o tempo todo. Não sei mais como agir, não sei como fazer esse desligamento. Rosana, rei bebê é algo muito comum a todos eles, né? Mas esses dias eu estava conversando com um amigo que existem as nossas parcelas de rainhas bebês também, né? Quando a gente começa a olhar para as nossas, voltando àquela ideia do comportamento irresponsável e imaturo, nós também temos esse lado rainha, bebê, no sentido de querer que as coisas funcionem do nosso jeito, no sentido de querer manipular o outro para que ele faça da minha forma, no sentido de querer controlar para poder ter o resultado que eu espero, né? Então, esse autoconhecimento, essa autoanálise das suas características que dificultam o desligamento emocional, como eu coloquei lá no início, talvez seja uma boa estratégia para você começar a se conhecer no sentido de como praticar o desligamento emocional, né? Tudo começa mesmo pelo autoconhecimento. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Romina. Suas lives esclarecem muito. Obrigada. Carlos César, bem-vindo. Cristiane, gratidão. Lenita, muito obrigada. Deus abençoe sempre. Parabéns pela live. Sim, sai fora. Entendi. Sai do foco daquela situação do momento. Isso aí, Neuza. Romina, boa noite, estou amando aprender, estou passando maus bocados nesse processo de distanciamento emocional, propus ao meu marido morar em casas separadas, na expectativa de que ele encontrasse com suas limitações emocionais. Sim, pode ser uma estratégia, né? Cada situação é uma situação, mas que ele precisa entrar em contato com as limitações emocionais, ele precisa, né? Cada um com as suas. É isso mesmo, Lúcia. Gratidão por mais esse momento de aprendizado. Parabéns pela live. Estou limpa há 11 meses. Só hoje vejo que minha ex sofreu. Verdade, Ricardo. Sofreu. Mas que bom que você reconhece hoje porque você tem empatia, né? Para entender a situação. Pierre Maria Soares, entendi. Romina, em alguns momentos me deparo sentindo muita raiva de meu marido adicto. Não sei o que fazer com esse sentimento. Eu acabo sendo agressiva. Está difícil de controlar. O que faço com a raiva? Então, Rita, é aquilo que a gente estava falando. Se você não trabalhar a tua raiva, seja ela uma energia física que você vai trabalhar questões desde a atividade física até a fala num grupo de apoio, até uma terapia. Se você não der vazão a tua raiva, ela vai se tornar ressentimento. E o ressentimento é o que a gente está falando desde o início, responsável por esses processos de tantas dificuldades, né, nos relacionamentos de dependência e codependência. E aí a gente tem mais dificuldade para praticar o desligamento emocional. Então, se por enquanto você sabe que é raiva, não adianta você ser agressiva com ele e jogar nele. Você está fazendo isso porque você não está jogando essa energia para o lugar certo. E o lugar certo é
ressignificar a raiva, que é uma emoção potente, né? Um sentimento que pode criar coisas positivas quando bem direcionado. E você precisa descobrir outras formas de utilizar essa raiva ou de ressignificar, de manejar essa raiva. E normalmente no grupo de apoio você pode externalizar esse sentimento, na terapia você vai externalizar esse sentimento, na escrita terapêutica, mas sem dúvida, reconhecer que existe a raiva já é maravilhoso, Rita, porque muitas vezes as pessoas não conseguem nem reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Codependentes têm dificuldades em reconhecer seus sentimentos. Professora, tudo bem? Como lidar quando uma mãe se julga culpada por seu filho ter começado a usar droga? Grupo de apoio, né? Grupo de apoio para que ela entenda o que é dependência química, o que é o uso de substâncias e para entender que ninguém é culpado pelo uso de ninguém. Que nenhuma situação que essa mãe tenha passado na vida antes do seu filho usar drogas é justificativa para ele ter se tornado um dependente químico. Ela pode ter responsabilidades que ela tem que assumir para que o filho dela possa ter um processo de progressão na saúde emocional e física, etc. Mas ela não tem culpa. Mas para ela entender isso, também é um processo de autoconhecimento, de conhecimento da doença, de conhecimento dos processos da doença, de conhecimento de que a doença é biopsicossocial e espiritual, que ela não pode ter causado tudo isso, né? Mas a ideia é que ela procure um grupo de apoio, um recurso da comunidade ou a terapia, se ela puder, para que ela possa efetivamente entender que não é culpa. O nome disso é responsabilidade, que ela vai assumir a partir do momento que ela entrar em contato com a necessidade de apoiar o filho da forma correta, né? Davis, boa noite, querida Romina, ótima semana para você também, meu amigo. Pessoal, 7h20, já estamos indo para 1h30, eu vou me despedindo de vocês. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, fazer perguntas, eu respondo, mas já estou finalizando aqui em 5 minutos. Vou colocar aqui nos comentários, então, o meu WhatsApp, caso vocês não achem na página. Esse WhatsApp eu adiciono vocês no grupo de apoio do livro, quem quiser, tá bom? Já coloquei aí no finalzinho. Então, esse é o número que para quem quiser, para quem tem a literatura e quiser participar do grupo de estudos do livro e do guia, é através desse número, tá certo? E é isso, pessoal. Tudo certo? Podemos finalizar por hoje. Gostaram do tema? Não esqueçam de mandar sugestões, viu? Para outras lives. Isso é muito importante, porque as lives são feitas para vocês, então vocês que têm que dizer o que vocês querem, né? Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui todo esse tempo comigo, ficam a live toda, sempre perguntando, sempre interagindo, pessoas novas, pessoas que estão seguindo sempre, que compartilham, que levam esse conhecimento para outras pessoas também, isso eu agradeço a vocês, acho super importante, né, que se cada um compartilhar uma live, o quanto essa mensagem pode chegar a outras pessoas, né? Obrigada a vocês, gente. Eu agradeço muito a presença sempre de vocês. Boa noite, adorei, muito obrigada. Ok. Ok, gente, muito obrigada a vocês. Então, até o próximo encontro, domingo que vem, às 18 horas. Durante a semana eu divulgo aí o tema. Como eu já disse, se alguém quiser propor algo, estou à disposição. Boa noite, amigos. Boa noite. Muito obrigada e até domingo que vem, ok? Vou finalizando por aqui. Só entrei agora, não consegui chegar antes. Parabéns, Rô. Gabriel, obrigada por você estar aqui. E falei agora há pouco de você, que a gente estava falando sobre aquela questão do rei bebê e rainha bebê. Um dia a gente vai fazer uma live falando disso, hein? Já te falei dessa ideia. Amei, muito obrigada, Romina, você é top, sempre compartilho, muito legal, gente, foi maravilhosa a live como sempre, nós que agradecemos, gratidão, boa noite, até domingo, super, beijo, muito obrigada pela presença de vocês e até domingo que vem, boa semana a todos e qualquer coisa se precisarem tem aí até o meu número, tá bom? Beijão, gente, tchau, tchau.